Hoje vamos falar sobre um livro polêmico que desafia muitas ideias sobre política e sociedade. Democracia, o Deus que falhou, de Hans Hermann Hoppe. Antes de começar, deixe seu like e se inscreva no canal. Hoppe analisa a monarquia como um sistema que, em certos aspectos, apresenta vantagens em relação à democracia. Ele utiliza essa comparação apenas como referência. Não defende literalmente a volta de imperadores, mas o estudo histórico serve para entendermos melhor as falhas do sistema democrático moderno. Na democracia, temos a sensação de justiça. Cada cidadão vota, escolhe seus representantes e a cada 4 anos repete o processo. Mas essa sensação de participação não se traduz em eficiência ou proteção da propriedade privada. O sistema democrático falha em garantir segurança econômica, planejamento de longo prazo e preservação da riqueza. Um ponto importante. Na monarquia, o imperador vê o território do país como propriedade privada. Isso cria incentivos para conservar e valorizar os recursos naturais e a riqueza nacional, porque ele sabe que essas propriedades serão transmitidas aos seus descendentes. Não há sentido em desperdiçar recursos ou destruir patrimônio, pois isso prejudicaria diretamente sua própria herança. Na democracia, por outro lado, os políticos são administradores temporários daquilo que é considerado propriedade pública. Com mandatos de 4 ou 8 anos, eles tendem a agir de maneira predatória. Quanto mais recursos puderem extrair no curto prazo, melhor para manter popularidade e influência. Esse comportamento compromete planejamento de longo prazo, seja municipal, estadual ou federal. O resultado é estagnação econômica e ineficiência administrativa, além de aumento contínuo da dívida pública. A democracia também incentiva a expansão do Estado por meio de impostos e intervenção econômica para atender demandas da população. Atualmente, no Brasil, milhões de pessoas dependem de programas sociais e grande parte da população está vinculada direta ou indiretamente ao serviço público. Isso cria uma situação em que a minoria produtiva sustenta a maioria, comprometendo a sustentabilidade do país. Enquanto isso, os monarcas têm incentivo para gerir o Estado com prudência, preservar a propriedade privada e respeitar a base produtiva do país. Ele entende que tributos e gastos excessivos podem prejudicar a economia e seus próprios ativos. Já os políticos democráticos focam no curto prazo em agradar a maioria, expandindo o poder do governo e promovendo programas sociais insustentáveis. Essa lógica do curto-prazismo deteriora normas sociais, enfraquece a estabilidade econômica e desrespeita a propriedade privada. Em um sistema democrático, até heranças são tributadas, e nada é realmente seu, nem mesmo após a morte. Políticos não possuem propriedade sobre o Estado, e isso gera a exploração dos recursos públicos, aumento de impostos e programas sociais permanentes. Além do aspecto econômico, Hoppe analisa o impacto da democracia sobre a cultura e os valores sociais. O sistema promove imediatismo e dependência do Estado, corroendo responsabilidade individual, disciplina e meritocracia. Ele também incentiva a homogeneização social e a imposição ideológica, nivelando talentos e riqueza e desincentivando inovação e excelência. A democracia interfere na estrutura urbana e no planejamento territorial, priorizando projetos de curto prazo para ganhos eleitorais, muitas vezes prejudicando a eficiência econômica. Também é propensa à guerra e à expansão imperial, buscando ganhos externos para satisfazer eleitores e justificar gastos públicos, sem pensar nas consequências de longo prazo. Na educação e nos serviços públicos, o Estado assume papéis que poderiam ser desempenhados por iniciativas privadas, muitas vezes de forma ineficiente. A descentralização, segundo Hoppe, proporcionaria concorrência, melhor qualidade e menor custo em segurança, saúde e educação, respeitando a propriedade privada e incentivando responsabilidade individual. Outro ponto relevante é a redistribuição de renda coercitiva. Na democracia, a maioria decide tomar recursos da minoria, criando dependência e enfraquecendo a iniciativa individual.
Programas sociais extensivos, como Bolsa Família, auxílio e benefícios, geram sustentabilidade questionável e pressão sobre a economia. A democracia também provoca declínio cultural e social. Instituições como a família perdem relevância. O Estado assume papéis que antes eram responsabilidade de grupos menores e comunidades. E valores como hierarquia, meritocracia e responsabilidade individual são corroídos. Isso impacta desde a vida familiar até a taxa de fecundidade e coesão social. Hoppe critica a livre migração irrestrita, apontando que ela sobrecarrega serviços públicos e enfraquece laços culturais. Fronteiras reguladas garantem que a entrada de pessoas seja compatível com a capacidade do país, protegendo recursos e evitando conflitos de interesse. Em contraste, o monarca tem incentivo para gerir o Estado com prudência, preservar a propriedade privada e respeitar a base produtiva do país. Ele entende que tributos e gastos excessivos podem prejudicar a economia e seus próprios ativos. Já a democracia, por focar em ganhos imediatos e em agradar a maioria, tende a corroer riqueza, aumentar impostos e expandir o Estado de forma insustentável. A conclusão é clara: a democracia favorece o parasitismo, a dependência do Estado e a deterioração econômica, social e cultural. Hoppe propõe uma sociedade descentralizada, baseada em propriedade privada e associações voluntárias que promova liberdade, eficiência e responsabilidade. A monarquia, embora não perfeita, preserva valores essenciais à propriedade privada, planejamento de longo prazo e estabilidade social, mostrando que nem sempre o sistema popular é sinônimo de progresso ou justiça. Em termos práticos, se olharmos para o Brasil, vemos um país estagnado na produtividade há décadas, inflação, perda de poder de compra e uma extensa dependência de programas assistenciais. Ao mesmo tempo, há declínio cultural, redução da coesão social e crescente interferência do Estado na vida individual. Esses fatores reforçam a análise de Hoppe sobre os riscos e limitações da democracia moderna. Portanto, a reflexão final que Hoppe nos deixa é provocadora. Será que adoramos um falso Deus chamado democracia, ignorando os custos econômicos, sociais e culturais que ela impõe? A resposta depende de repensarmos a relação entre liberdade, propriedade e poder governamental, e de considerarmos alternativas mais descentralizadas e responsáveis. Tamo junto e até o próximo vídeo.